Então, para emissão do sumário para transferência temporária do paciente, nós vamos clicar, nós vamos selecionar primeiro o paciente a ser transferido. Na lista de pacientes, na lista de enfermagem, a gente vai selecionar então o paciente a ser transferido, clicando no nome do paciente e usando então um caminho que vocês já conhecem, que é o encaminhamento do paciente, para a área executora de exame, de procedimento. Então notem que o sumário traz todas as informações já disponíveis, que estão disponíveis no prontuário, o nome completo, a data de nascimento, o número do prontuário, os diagnósticos médicos, os diagnósticos de risco de enfermagem, se eles estão já rolados, fixados pelo enfermeiro, como diagnóstico de risco para queda, diagnóstico de risco para lesão por pressão ou diagnóstico de risco de suicídio, por exemplo, já vem carregado automaticamente para esse sumário. Da mesma forma, se o paciente tem germe multiresistente ou outra infecção, já é carregado essa informação para cá, bem como as precauções que devem ser seguidas então pelos profissionais de enfermagem. Também, se tem prescrito contenção mecânica, é puxado automático, NPO, e os controles do paciente, ele sempre vai trazer os últimos controles. Caso isso não esteja registrado ainda no prontuário do paciente, o profissional pode abrir aqui o registro do novo e registrar por aqui os controles dos pacientes. Então essa parte de baixo aqui, que é de fato a parte que nós vamos nos envolver no preenchimento. Então se o paciente, se ele possui alergias, a gente vai clicar, por exemplo, que sim. Vou colocar aqui o tipo de alergia. Se o paciente tem algum catéter venoso, por exemplo, periférico, nós vamos selecionar o tipo do catéter. Se ele está, por exemplo, salinizado, nós vamos colocar, e a localização, então, desse catéter, para sinalizar para os profissionais que vão estar assumindo o paciente. Se ele tem um catéter venoso central, a gente da mesma forma vai, se por exemplo tivesse, nós podemos clicar, selecionar o tipo do catéter, a condição, se ele tem alguma infusão. Se ele tem infusão, a gente vai colocar a localização do catéter e qual é a solução que está sendo infundida e o volume também, quantos ml a hora está correndo essa infusão. No caso, esse paciente não tinha. Se ele tem algum suporte ventilatório, vou colocar aqui que ele tem um catéter nasal, por exemplo, a 13 litros por minuto de oxigênio. Se tem drenos e sondas, a gente também pode flegar aqui que sim, colocar o tipo de dreno, esses campos são abertos, Então, por exemplo, tem uma sonda nasoentérica, está posicionada na narina direita e está fechada agora, não está correndo nenhuma dieta. E se ele teve alguma intercorrência nas últimas 24 horas, precisam ser sinalizadas para a equipe que vai assumir então esse paciente. A gente pode registrar que nenhuma. Então aqui a gente tem uma opção, como muitas unidades começam o preenchimento desse instrumento pelo enfermeiro da noite, aqui nós também temos essa opção, ele pode ser pré-preenchido pelo colega do turno anterior e o instrumento ele pode ser deixado pendente. Então eu vou colocar, por exemplo, deixar pendente para vocês verem como é que isso funciona no prontuário. Então deixei pendente, eu vou voltar. E na hora do encaminhamento nós vamos fazer da mesma forma, acessar esse paciente, clicar no encaminhamento, então, eu voltei aqui para a minha lista de pacientes, selecionei a paciente que eu já tinha deixado pendente, vou realizar o encaminhamento dessa paciente, clicando de novo. Vocês notem tudo que estava preenchido pelo colega do turno anterior, ela segue aqui, as informações seguem disponíveis então no instrumento. Então aqui esse paciente não tinha nada agendado, eu vou colocar que ele vai para a radiologia e vai fazer uma tomografia. Então, como não tinha agenda para esse paciente, eu vou colocar outro e vou botar, por exemplo, tomografia de tórax. Caso ele tenha um procedimento, isso também é puxado automaticamente, Vocês vão poder visualizar como já vem sendo feito e que marca lá no painel do paciente a saída desse paciente. Então, adicionei o destino, clico em encaminhar paciente. E aí é gerado, então, o sumário para transferência temporária do cuidado.
tá? Então essa impressão ela sai em formato de paisagem. Ainda nós pedimos já uma melhoria para essa impressão, para sair em formato de retrato em uma página só. Todas as informações do formulário elas estão disponíveis, então aqui, né, vai ter a assinatura do profissional que está realizando o encaminhamento e a hora desse encaminhamento feito. Notem que aqui não tem espaço, então, para as unidades que vão estar recebendo o paciente retornado. Então, assim, estudando o processo, a gente entendeu que essas unidades, o paciente mudava muito pouco o estado de saúde, né, durante o seu exame, por exemplo, descer a radiologia para fazer o exame, a maior parte dos pacientes não tem nenhuma intercorrência. E quando tem, o enfermeiro da radiologia telefona para a unidade e evolui, né, registra na evolução essa intercorrência. Então nós optamos por tirar esse instrumento, né, tirar essa parte da devolução do paciente do instrumento, e assim fica mais fácil então de termos isso informatizado. Então esse instrumento ele deve acompanhar o paciente durante todo o período que ele fica fora da unidade e serve de um instrumento para consulta então dos outros profissionais. Então a gente pode imprimir ele aqui, vocês notem que o botão de impressão é bastante fácil, tá? Imprimiu e mandou junto com o paciente então para a unidade onde ele está indo. Que outras opções a gente tem então em relação a essa impressão, tá? Digamos que eu imprimi, transferi o paciente lá, mas teve algum incidente e o instrumento então impresso ele foi extraviado, tá? Antes mesmo da saída do paciente. Eu posso vir aqui de novo no encaminhamento do paciente e posso de novo ali imprimir o sumário do paciente. Eu posso cancelar a transferência, né? Isso vocês já faziam, e retornar então para a unidade de origem o paciente. Ou eu posso editar, isso também vocês já faziam, editar e adicionar outros destinos. Digamos que ele foi para a radiologia fazer algum procedimento e depois ele vai para os métodos não invasivos, então é possível também fazermos através dessa tela.